Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel, seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Você gostaria de receber gratuitamente ensinamentos da Rap Science no seu WhatsApp? É só clicar no link na descrição deste vídeo que você envia uma mensagem para mim. Aí eu cadastro você e você receberá gratuitamente mensagens no seu WhatsApp. O trecho da palestra O Caminho para a Vitória, eu vou explicar mais em detalhes uma parte do primeiro capítulo desse livro aqui, As Leis do Futuro, no qual o mestre Okawa nos explica sobre a força do pensamento. O ser humano, enquanto está no mundo terreno, ele parece levar uma vida imperfeita. Porém, transformações ocorrem no nosso corpo o tempo todo, na vida e até mesmo nas pessoas com quem nós encontramos. Essas transformações, um exemplo concreto dessas transformações é, por exemplo, o nosso corpo físico. O nosso corpo físico ele está se transformando o tempo todo, apesar de nós não percebermos essas transformações. As nossas células, por exemplo, se regeneram. As células dos ossos, dos cabelos, dos órgãos internos, elas estão sempre se renovando. A gente está sendo transformado o tempo todo. E de acordo com o grau de consciência que você tem no seu interior, a consciência de que você é o seu próprio pensamento, a sua própria força de energia pensante. Esse que é um dos grandes objetivos do aprimoramento espiritual. É você entender que, na verdade, você é aquilo que você pensa. Inclusive, o Emerson tem aquela frase, você é o que você pensa. Porém, o Dr. Norman Vincent Peale, ele tem uma frase mais contundente ainda. Ele diz que você não é o que você pensa, mas o que você pensa você é. Ele só inverteu a ordem, mas você percebe o impacto que tem nessa frase. Nós não somos o que nós pensamos, porque o que nós pensamos, nós somos. Você não é o que você pensa, porque o que você pensa, você é. Aquilo que você pensa é o que você é. O grau de consciência que a gente consegue atingir, que é um dos grandes objetivos do aprimoramento espiritual. E quanto mais espiritual você for, maior será a sua mudança, a mudança do ambiente, e a sua vida ela começa a se transformar a partir do momento que você adquire essa consciência espiritual. Grandes transformações ocorrem a partir do poder do pensamento e da crença inabalável, essa crença de que, na verdade, existe um poder dentro de você, no qual você consegue, sim, se transformar e até mesmo transformar o ambiente à sua volta. O mestre Okawa, ele cita os efeitos hipnóticos, aquelas experiências hipnóticas. Por exemplo, as pessoas que são capazes de puxar um veículo com a força do cabelo, ela é hipnotizada e ela consegue ter aquela força sob hipnose. Na verdade, aquela pessoa ela não sabia que ela tinha tanta força, mas ela foi hipnotizada e ela consegue adquirir essa força. Tem outros experimentos também, inclusive um é citado pelo Dale Carnegie, feito com 3 pessoas. É a mesma pessoa sobre 3 hipnoses diferentes. A pessoa fala assim, você é fraco igual uma galinha. E é feito um teste de força nessa pessoa, o quanto que ela consegue. Ela pressiona, ela faz força num medidor e aí você tem a força em Newton. Quando ela é hipnotizada, falando você é fraco igual uma galinha, pouquinho a força que ela tem. Agora, quando ela está na hipnose, você é forte igual um leão ou você é muito forte, aí aquele Newton aumenta, a força aumenta. Isso mostra como que nós somos influenciados pela força do pensamento. A gente muitas vezes pode pensar, meu potencial é limitado, eu não sou capaz, isso não é para mim, não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer isso. Muitas vezes a gente realmente pensa assim. E uma das causas são as palavras negativas que nós ouvíamos na infância. A gente ouvia dos pais, dos irmãos,
dos professores, dos colegas de sala, a gente ouvia aquelas palavras negativas e aquelas palavras elas nos magoavam, nos arruinavam repetidas vezes. Essa é uma das grandes fontes dessas nossas crenças de que a gente é fraco ou de que a gente não vai conseguir. A grande parte disso está principalmente na nossa infância. Outro sentimento também é o de indignação, a baixa estima de não ser reconhecido pelos professores. Na escola, você queria mais atenção, você queria reconhecimento e acabou não tendo esse reconhecimento, e dessa forma você agrava no subconsciente esse sentimento de indignação ou de baixa autoestima. E você acaba sendo dominado pelos sentimentos, avaliações, palavras, críticas e senso comum dos outros. Vou repetir essa parte porque ela é bastante importante. Você acaba sendo dominado pelos sentimentos, avaliações, palavras, críticas e senso comum das outras pessoas. O que as outras pessoas falam, o que as pessoas pensam, você acaba sendo dominado por isso, e nesse momento você deixa então de criar a sua própria realidade e fica à mercê do que as outras pessoas estão pensando ou o que estão falando. Porém, a partir do contato com a verdade do mundo real e do despertar da sua missão divina, você se fortalece e cria uma grande força transformadora de você próprio, do ambiente e das pessoas à sua volta. É realmente esse contato com a verdade. Os livros do Mestre Okawa, as palavras do Mestre Okawa, os ensinamentos do Mestre Okawa, as orações, os Kigans, os filmes, todo esse contato que você tem com a verdade vai gerar essa energia transformadora. O próprio Mestre Okawa diz que ele mesmo, a partir do contato com o mundo real, ele despertou para a missão divina dele e se fortaleceu com isso. É muito parecido com o campo eletromagnético. Quando você aplica uma corrente elétrica num metal, num ferro, por exemplo, você aplica uma corrente elétrica no ferro, ele cria um campo magnético. E esse campo magnético, ele transforma os demais também em ímã. Se você tem um ferro, um campo magnético em volta dele, você aproxima um ferro neutro, só de ficar perto ele vai ser imantado e ele também adquire magnetismo. Isso é a força que nós temos. Por isso que a gente consegue muitas vezes transformar ou influenciar outras pessoas. O seu contato com a verdade, a sua crença, cria esse efeito magnético que acaba influenciando outras pessoas. E é fundamental você se conscientizar do mundo real, despertar para a verdade e de que a sua verdadeira imagem é o pensamento. A sua verdadeira imagem não é o que as pessoas falam necessariamente de você, a sua verdadeira imagem não é o passado. A sua verdadeira imagem é a imagem que você construiu, a partir das suas experiências, a partir das suas crenças. O passado, você não consegue mudar o passado. Porém, você consegue mudar a forma como você enxerga o passado. Você pode enxergar o passado pensando que você viveu uma série de lições que transformaram você, por mais dolorosas que elas sejam. E essas lições tornaram você uma pessoa melhor. Com esse sentimento, você muda o futuro. Porque o mais importante não é como você viveu até hoje. O mais importante é como você vai viver daqui para frente. O como você viveu até hoje molda quem você é agora. Porque você tem uma série de experiências que você viveu no passado. Porém, quem você vai ser que é o importante. O importante não é necessariamente aonde você está, mas é quem você é e para onde você está indo. Esse é um ensinamento muito importante. O mais importante não é aonde você está. O mais importante é quem você é e para onde você está indo. Quem você é o seu caráter, que é o que você pensa. São as suas opiniões, as imagens que você tem na sua mente. E para onde você está indo, são as suas metas. Quais são as suas metas?
em 1 ano, em 5 anos? Onde você quer chegar? A nível pessoal, financeiro, profissional, familiar, a nível de fé? Isso que é a liberdade que você tem no pensamento. É importante você conseguir despertar para essa imagem. Quando você conseguir incorporar essa questão espiritual, você vai ser capaz de superar tudo. A coragem vai jorrar de dentro de você. Você vai conseguir enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades com sabedoria. É importante você fortalecer o pensamento e tornar ele justo, alegre, construtivo e positivo. Isso você pode fazer. Você pode ter uma mentalidade mais construtiva. Você pode ter uma mentalidade mais positiva, mais alegre. Mesmo que as circunstâncias ao redor não estejam favoráveis, você tem liberdade agora de mudar a forma como você encara as situações. E essa é a maior liberdade do ser humano. E é aí que mora a força do pensamento. O pensamento, ele é algo que cria a sua realidade. O mais importante não é necessariamente o ambiente à nossa volta. O mais importante é a opinião que nós temos em relação ao ambiente à nossa volta. É a sua opinião. É o que você acha. Isso vai construir a sua realidade. E a nossa alma, ela tem poder também. O mestre cita o exemplo da água. A água, ela tem liberdade total. Em condições normais, a água ela vai fluir pelo leito de um rio. Porém, quando a água está em pleno potencial, é a mesma água. Ela está lá, lenta, num riachinho, é água. Essa mesma água, ela pode causar uma inundação, é água. Ela pode girar a turbina de uma usina e gerar eletricidade para um país inteiro. Ela pode formar rios, ela pode formar lagos. Isso é a água trabalhando com liberdade total. A energia da alma também possui essa força livre. Assim como, dependendo da força do pensamento, você pode estar a água só num riachinho. Mas quando você aumenta a força do seu pensamento, você cria um lago, você cria um oceano. É liberdade total. Essa que é a força do nosso pensamento e a força da nossa alma. E o poder do pensamento, ele cresce na mesma proporção da força da fé. Quanto maior a sua fé, maior será a força do seu pensamento. Quanto maior a sua fé no Senhor Alcantare, maior será a força do seu pensamento. Isso você vai se tornando uno com essa grande energia do universo, a grande energia do Senhor Alcantare. Quanto maior a fé, mais grandiosa vai ser essa força. E essa força ela vai carregar as dificuldades e sofrimentos mundanos. O que pode tornar a sua vida melhor é exatamente isso. Essa força da fé que permite que você enfrente e carregue para frente, você consiga realmente passar e enfrentar os sofrimentos e dificuldades. Você consegue eliminar os obstáculos que aparecem diante dos seus olhos. O que na verdade bloqueia as nossas forças é o sentimento de medo, covardia, dúvida, sofrer por antecipação e remoer os fracassos do passado. Só que a gente não pode ficar preso eternamente às coisas negativas. A gente tem que mudar a nossa maneira de pensar. Lembremos da frase de Norman Vincent Peale. Você não é o que você pensa, porque o que você pensa, você é. O medo, a dúvida, tudo isso está bloqueando o seu potencial. Você tem que mudar a sua maneira de pensar. Como você faz isso? Estudando o ensinamento, levando a sério o aprimoramento espiritual, praticando reflexão, 15 minutos por dia, 30 minutos por dia, mudando a sua maneira de pensar, o ambiente vai mudar, as pessoas vão mudar e você vai mudar também. E a base dessa mudança é a força da fé. A fé é como conectar sua casa à rede de água encanada. Você pode ter um monte de água na torneira, mas se você não abre a torneira, a água não vai jorrar. Você acreditar, você ter fé,
é você conectar a sua casa à rede de água e abrir a torneira. Essa rede de água seria a energia do grande universo. Enquanto você não estiver conectado com a energia que tem no universo, a energia do Senhor Alcantari, você não vai ter força. Agora, quando você se junta, você se conecta ao Senhor Alcantari, então a energia vai fluir até você. Você deve adquirir uma força infinita através da fé. E isso a gente não aprende na educação formal. A questão da fé você só vai aprender mesmo na religião. É na religião que você vai aprender como ter fé, como praticar a sua fé. E o mestre termina o trecho desse livro, As Leis do Futuro, esse livro aqui, ele termina o capítulo dizendo o seguinte: assim como o Pai de vocês é infinito e invencível no céu, sejam vocês também infinitos e invencíveis na terra. O Senhor Alcantari, ele é infinito e invencível no céu, já que em quem a gente acredita, o Senhor Alcantari, ele é infinito e invencível no céu, sejamos nós também aqui na terra infinitos e invencíveis. A gente tem que vencer através da fé. Resumindo tudo que a gente conversou hoje, se resume nessa frase: você vencer através da fé. Então, eu sugiro a leitura do livro As Leis do Futuro. O capítulo completo está aqui, é o primeiro capítulo desse livro, que é o caminho para a vitória. Esse foi o ensinamento de hoje, espero que vocês tenham da gostado. Pessoa que recebe o Kigan. A causa dos milagres é a fé em Deus e a autodisciplina no cotidiano. É isso que gera os milagres, é a presença dos dois, é a união entre a fé das pessoas e o esforço dela que proporcionam o milagre. Como é possível que os milagres ocorram? Os milagres, eles representam a presença da luz de Deus. A luz do Senhor Alcantari é o que possibilita que os milagres aconteçam. E os milagres são a união entre o esforço da pessoa e a fé dela, ou a crença numa força externa. Quando você tem o esforço de uma pessoa unido com os espíritos guias, com a luz de Alcantari, é que você tem a possibilidade da ocorrência de um milagre. Existe uma analogia, acredito que vocês já tenham ouvido essa analogia, a gente já falou sobre isso algumas vezes. Existe o exemplo de como que o filhote de galinha nasce de dentro do ovo. Quando o filhote da galinha está dentro do ovo, a galinha não sabe aonde ele está. E se ela bica o local errado, para ele poder sair, ela pode ferir e machucar o pintinho. E o que acontece? Para o pintinho poder sair de dentro do ovo, ele bate o bico dele por dentro e a galinha, então, percebe que o bico dele está batendo, ela vai, bate o bico dela no mesmo lugar e o pintinho sai do ovo. É dessa maneira que ele sai do ovo. Os milagres, eles têm o mesmo princípio de funcionamento. Quando a nossa força interna ou o nosso esforço, ele se conecta com a fé, quando ele se conecta com a ajuda dos espíritos guias, com a luz do Senhor Alcantari, é essa conexão que proporciona os milagres. Esse que é o mecanismo dos milagres, é o esforço pessoal em você refinar a sua mente. Esse esforço que a gente diz é, primeiro, o esforço espiritual. Você estudar os ensinamentos, você ler os livros, participar das lives, das orações, participar dos seminários, como o que vocês estão fazendo. Hoje, sexta-feira à noite, vocês estão aqui estudando e aprendendo os ensinamentos. Esses esforços diários, esses sacrifícios até mesmo, pode-se dizer, como por exemplo, diariamente de maneira muito disciplinada recitar as orações, conseguir ler os livros, fazer a prática de doação, receber os Kigans, o esforço da autotransformação, você ter tempo de reflexão durante o seu dia, tudo isso é a força própria, é o seu esforço, e
Isso conciliado com a força externa é o que vai proporcionar os milagres. A Rap Science, ela valoriza a força própria, mas também admite e afirma a existência de um grandioso poder externo. E é a grande harmonia entre o seu esforço e a existência de uma grande força externa que proporcionam os milagres e a mudança na sua vida. Assim como a gente viu agora nesse exemplo do pintinho nascendo de dentro do ovo. É importante que nós sejamos humildes. A humildade, ela é fundamental para que os milagres aconteçam. A gente conseguir realmente acreditar numa força maior, acreditar nos espíritos guias, isso exige humildade, a postura de se melhorar, a postura de sempre querer ser uma pessoa melhor. A gente tem que manter essa postura de eu quero estudar esse novo ensinamento, eu quero fazer essa prática de reflexão, eu quero mudar, eu quero melhorar. Essa postura de humildade, essa postura de sempre querer melhorar, é uma postura fundamental para os ascetas. E isso tem que ser feito diariamente. É algo que a gente incorpora no nosso cotidiano. Em uma palestra recente, o mestre Okawa comentou, ele criticou que nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas acredito que no Brasil isso aconteça também, que nos Estados Unidos as pessoas vão para a igreja de domingo e acabam se esquecendo do ensinamento, ou se esquecendo da fé durante a semana. Isso é você não colocar o ensinamento no seu cotidiano. Quando a gente incorpora a verdade no nosso dia a dia, quando você pensa, fala e age com base na verdade, quando você fala com as pessoas sobre o ensinamento, quando você pratica a reflexão, quando você estuda em silêncio, quando ninguém está te vendo, você está tendo essa postura de se esforçar diariamente. E um Kigan, o mestre Okawa falou sobre os Kigans nessa palestra, um Kigan ele tem o mesmo princípio de funcionamento. O Kigan ele é a união entre o seu esforço e uma força externa. Quando um encontra o outro, é que os milagres acontecem. Falando um pouco mais sobre os Kigans, eu sempre tenho explicado os Kigans, porque esse é um assunto realmente importante. Quando a gente está levando uma vida cotidiana, a gente acaba incorporando as vibrações tridimensionais. A gente conversa com as pessoas, tem uma série de preocupações, e essas vibrações tridimensionais, elas vão se incorporando na nossa alma. Elas vão, não digo danificando, elas vão, pode-se dizer, sujando a nossa alma. Elas vão ali interferindo na pureza da nossa alma. E é difícil a gente se livrar dessa vibração mundana. E quando você recebe um Kigan, você entra numa coluna de fé. Essa é a explicação do mestre Okawa. É como se fosse uma coluna de luz. É isso que acontece no momento de um Kigan. É como se você entrasse num elevador e fosse para os andares superiores, se libertando dessas vibrações tridimensionais. É como se a alma fosse puxada ao mundo de dimensões superiores. E quanto mais você recebe o Kigan, mais você vai aprofundando a sua fé. O hábito de receber os Kigans, ele é um hábito tanto do esforço, como também de você acreditar numa força externa. O mestre Okawa nos ensina que fé é ação. E quando você recebe um Kigan, você está colocando a sua ação em prática. E dentro dessa coluna de luz, que é o que acontece quando você recebe um Kigan, os anjos, eles estão vendo o seu aprimoramento e pensando em como que eles vão fazer para orientar você. Essa que é a postura da autodisciplina, que o mestre Okawa comentou aqui na palestra. Você, enquanto você acredita numa grandiosa força externa, você faz o que deve ser feito aqui no mundo material. Sugiro que todos aqui, a grande maioria, recebe os Kigans periodicamente. Sugiro que vocês continuem recebendo os Kigans e aumentem a frequência cada vez mais, pois é exatamente esse tipo de disciplina que vai aprofundar a nossa fé. Para receber a lista dos Kigans e vídeos explicativos,
é só enviar uma mensagem no WhatsApp do Gabriel. O link para o WhatsApp fica na descrição deste vídeo.